Nessa equivalência de clubes que você citou que estão muito mal, tirando Palmeiras e Flamengo, que são casos mais notórios, quais são os clubes que têm feito trabalhos mais interessantes dentro das propostas do tamanho deles, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo? Cara, eu gosto muito do exemplo do Grêmio, mas o Grêmio tá me complicando a vida nesse ano, né? Esse ano de 2021. Estou abrindo a tabela para me atualizar aqui, está em penúltimo, né? Acho difícil que o Grêmio seja rebaixado, mas assim. Cara, e o Grêmio não pode cair, porque aí acabou a nossa defesa de querer falar sobre isso. Vamos falar, campeão de balanço e rebaixado no Campeonato Brasileiro. É isso, seria um desdobramento patético, mas assim, com exceção a 2021, gosto muito da administração do Grêmio, porque, cara, eles conseguiram reduzir dívida pra caramba, eles conseguiram aumentar faturamento, eles conseguiram desempenho esportivo. Eu não consigo tratar só do campeonato em andamento e do ano anterior. O Grêmio, poucos anos atrás, foi campeão de Libertadores. O Grêmio chegou a duas semifinais de Libertadores. Aí o torcedor vai dizer, mas foi goleado nas duas. Tá bom, eu sei. Mas chegou. É isso que tem que se esperar de um clube grande. É estar sempre na disputa. É fazer bem o seu trabalho dentro de casa e sempre estar na disputa. Estar sempre na Libertadores e se puder chegar aonde estava chegando, semifinal, ótimo. Então, o Grêmio combinava o melhor dos mundos, que era desempenho esportivo, não avassalador, porque não tem realmente dinheiro para tudo isso, mas organizado e muito bem, ainda mais num período de pandemia. Mas aí esse desempenho de 2021 está mostrando para a gente que o departamento financeiro, o departamento jurídico, a administração pode estar legal, do departamento de futebol tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque não é para estar nessa posição, né? Então tenho que fazer essa ressalva. Talvez até seja o momento de investir. No caso do Grêmio, o Grêmio está organizado. Talvez seja o momento de falar assim, peraí, qual é o jogador que a gente vai investir pesado para trazer? 1, 2, 3? Acho que chegou esse momento, tem que gastar. Olha só o que eu estou dizendo aqui, hein? Aí, cara, eu gosto muito também do Ceará e do Fortaleza. Os dois são. Isso que eu ia te perguntar, os clubes do Nordeste. São dois clubes muito legais, assim, muito bons exemplos. Claro, depende da bola, né? Se a gente lembrar lá de 2019, por pouco o Cruzeiro fica e o Ceará cai, né? Então, assim, o futebol sempre vai ter disso. Mas o Ceará ficou, ainda bem, não pelo cruzeirense, mas pelo torcedor do Ceará. E é um ótimo exemplo. Esses dois clubes, eu acho que é muito legal ver eles em cima, porque nos últimos 30 anos, eles foram alijados do futebol brasileiro. Eles não participavam do Clube dos 13, eles não tinham verba de televisão, e isso complicou demais. Assim. O Fortaleza, inclusive, fez parte daquele contrato com a Turner quando fazia na terceira, estava na terceira divisão, assinou aquele contrato acho que em 2015, e aí tinha uma cota proporcionalmente muito menor que o resto, né? É isso mesmo. Porque eram clubes que foram excluídos mesmo da patotinha da primeira divisão do futebol brasileiro. E eles conseguiram se organizar ao mesmo tempo em que o futebol passou a distribuir um pouco melhor a sua verba de transmissão, porque as regras hoje são um pouco mais parecidas com as europeias, não tem liga ainda, mas é um pouco mais equilibrado. Então eles chegaram na hora certa e ficaram, que eu acho ótimo. E o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, para mim, acho que é o melhor exemplo de todos esses, porque ele tem desempenho esportivo, campeão da Copa do Brasil, no brasileiro ele costuma ir bem, classifica para Libertadores, e com uma realidade muito, muito abaixo, né? Assim, se a gente pensar no futebol brasileiro 10 anos atrás, o Atlético Paranaense estava atrás, no mínimo, de uns 12, 13 clubes, em termos de grana, de capacidade de investimento, esportivamente e tal. E ele subiu. Definitivamente ele se consolidou na primeira divisão, pegou um espaço que era do Botafogo, que era do Vasco, e tá muito bem, cara. É um clube que tem dinheiro em poupança, no caixa, aplicação financeira, assim. Inclusive o Renan acaba de compartilhar uma notícia aqui no nosso grupo no WhatsApp que o Atlético encaminhou a venda do Vitinho para o Bordeaux por 60 milhões de reais. Tem clube que não vende isso no ano, né, Rodrigo? Exatamente, porque ele tem ali algumas linhas que funcionam muito bem. Uma, investimento em infraestrutura. É um clube bem estruturado, ele tem estádio próprio e moderno, ele tem centro de treinamento, ele tem a parte administrativa muito bem alocada. É um clube que a estrutura dele é muito boa. Aí ele tem uma visão de categoria de base que claramente tem funcionado, porque tanto ele usa a categoria de base para ter no time principal e baixar um pouco o custo, quanto para vender e fazer essas transferências altas.
né? E esse dinheiro que ele está montado hoje foi justamente da venda de jogadores que saíram nesses últimos 2, 3 anos. Usa o estadual para maturar essa galera também. Vamos lembrar, eles jogam estadual com sub-23. Uma coisa que é assim, a gente não consegue imaginar ninguém fazendo aqui em São Paulo. É isso. Eu acho que o Atlético Paranaense é a referência para todo mundo. Tanto para quem achava que era gigantesco, que nunca ia tombar, tombou. Então olha para o Atlético, que tem algumas linhas ali muito importantes. Quanto principalmente para quem tem menos torcida, para quem não estava dentro do pequeno círculo ali do dinheiro do futebol e que consegue sobreviver, crescer. Atlético Goianiense, aliás, o Atlético Goianiense também faz um trabalho legal. Precisa se consolidar, claro, acabou de chegar na primeira divisão, tem muito menos dinheiro, tal, mas também parece ter uma linha interessante. Esses são os clubes que dão um pouco mais de alegria, para mim, inclusive, quando eu escrevo sobre as finanças.